facilitador desse processo, então durante a apresentação vocês podem mandar para mim as perguntas que vocês tiverem a respeito do tema. Fiquem à vontade para utilizar tanto o chat como a ferramenta de Q&A localizada no rodapé da tela. E ao final de cada apresentação eu vou compartilhar as principais dúvidas. Caso a gente receba mais dúvidas do que o tempo que a gente tem disponível para responder, eu vou mandar todas as perguntas para os palestrantes para que eles respondam oportunamente após o evento. Podemos começar, gente? Marina, eu vou pedir para você, então, liberar o seu microfone. A palavra está com você. Tá, obrigada, Rodrigo. Deixa eu abrir aqui. A minha tela está compartilhada? Estão todos vendo? Tá tudo certinho. Então, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a todos por essa presença virtual aí, que em breve a gente possa estar juntos em algum evento presencial novamente. Esse tema dos impactos dessa pandemia, né, nas questões ambientais, ela está bem no nosso dia a dia, na vivência diária no escritório. Em razão de diversos casos de empresas dos mais variados segmentos que já tinham processo em andamento, né, que teriam prazos vencendo agora durante essa quarentena, e até de novos casos que chegaram e que surge a dúvida, né, do que fazer para atendimento desse prazo. Como o Rodrigo falou, eu vou iniciar falando no âmbito federal e depois a Simone entra um pouquinho nas questões estaduais. Então, no IBAMA, como que está a situação no IBAMA? Os prazos processuais do IBAMA, tanto dos processos físicos quanto dos processos eletrônicos, eles estão todos suspensos desde 16 de março. Eu acho importante aqui a gente pontuar, eu sei que para o mundo jurídico, né, para os advogados, talvez isso seja muito tranquilo, muito óbvio, mas a gente tem muito técnico que às vezes fica responsável por atendimento das questões ambientais. Então, acho importante aqui só a gente observar que a gente está falando de suspensão de prazo e não de uma interrupção de prazo. E o que isso significa, né? Isso significa que o prazo ele é contado até o dia em que se iniciou a suspensão, no caso do IBAMA até 16/3/2020. Aí, durante todo o período de suspensão, que no IBAMA é por prazo indeterminado, esse prazo ele não é realizada nenhuma contagem nele. E a partir do momento em que a suspensão que retomar, né, a contagem dos prazos, esse prazo ele passa a ser contado do momento em que ele tinha parado, com o fim da suspensão. Então, se você tinha um prazo de 20 dias para cumprir determinada obrigação, e aí seu prazo começou dia 10 de março, chegou no dia 16, esse prazo ele foi suspenso, já transcorreram 6 dias do seu prazo, então ele fica suspenso. Quando o IBAMA determinar a retomada dos prazos, aí a gente começa já a contar, a gente já tem 6 dias que já passaram, a gente começa a contar o restante, os outros 14 dias que faltam para a gente completar os 20 dias. Tá bom? Eu só queria fazer pontuar essa questão para vocês. Então, os prazos estão suspensos. E como que está o atendimento presencial no IBAMA? No IBAMA não está sendo realizado atendimento presencial. Todos os funcionários eles estão em regime de teletrabalho, estão trabalhando remotamente. E sobre esse ponto, na prática, o que a gente tem observado, né? Nós do escritório, a gente tinha uma facilidade, a gente tem bastante caso no IBAMA, a gente tinha um contato muito próximo com o órgão por telefone, eles são muito solícitos, muita abertura, muito disponíveis, né, para atender as nossas solicitações, né, solicitações gerais, na realidade, né, de todos os interessados. E com esse atendimento aí de forma remota agora, a gente tem sentido, de fato, uma dificuldade na comunicação com o órgão, porque a gente estava acostumado com uma agilidade de retorno, por meio até de contato telefônico ou presencial, e isso a gente não tem mais na prática. Isso foi transferido para e-mail, nem sempre a gente tem o contato daquele funcionário específico para mandar um e-mail, então você tem que mandar um e-mail geral, então o retorno está demorando um pouco para vir. Nós temos tido retorno do IBAMA,
tá vindo retorno, mas não com a celeridade que nós estávamos acostumados. E isso eu acho que se deve até pelo fato do IBAMA não ter essa estrutura para esse trabalho remoto. Por exemplo, no escritório. No escritório, todos os advogados têm celular, às vezes corporativo, a gente consegue fazer transferência dos nossos ramais para o nosso telefone pessoal. Então, os clientes, nossos clientes, vocês provavelmente não estão sentindo nenhum impacto nesse contato com a gente. A gente consegue se comunicar até melhor, né? Por WhatsApp, do que se comunicava antes, de uma forma até bem rápida. Informal. Com o IBAMA, não. Eles não têm, normalmente, celular corporativo, não tem a tecnologia para fazer uma transferência de ramal. Então, a gente está tendo dificuldade em achar aquele nosso ponto focal de dúvidas, de tratar alguma coisa e fazendo a comunicação toda por e-mail. Mas, com certeza, a situação perdurando, eu acho que é um ponto que o órgão também já está sentindo e vão tentar equalizar essa situação aí da melhor forma para todo mundo. Vamos lá, o que mais? Do IBAMA, então, eles estão com prazos suspensos, atendimento só remotamente, né, por e-mail, porque os funcionários estão todos em teletrabalho, e a gente tem a instrução normativa que ela já suspendeu expressamente prazo para entrega de relatório anual das atividades potencialmente poluidoras, o RAP. Além desse relatório, no site do IBAMA, que no momento em que eles mandam notícias, já tem um comunicado informando também prorrogação de prazo do relatório anual de pneumáticos e relatório anual do protocolo de Montreal. Mas isso não saiu no meio de uma normativa do órgão, mas sim num comunicado do IBAMA. Então, é muito importante estar sempre antenado e acompanhando aí as atualizações do site. Tem também o IBAMA, ele saiu um comunicado que trata das diretrizes para cumprimento das obrigações ambientais relativas ao licenciamento ambiental. Opa, desculpa, gente, o licenciamento ambiental que foi no âmbito do IBAMA. Então, é federal. Os estados e municípios, eles têm que adotar suas próprias diretrizes, que isso vai ser tratado mais à frente pela Simone, cada um dos estados. Mas, do ponto de vista federal, nós temos esse comunicado. E o que fala esse comunicado do IBAMA? Ele determina que o cumprimento das obrigações legais deve ser mantido e aí na medida do possível, né? No próprio comunicado vem essa expressão, na medida do possível. Mas isso também não é uma carta branca para que os empreendedores deixem de atender as condicionantes sem ter um fundamento técnico, jurídico para isso. Não é uma carta branca para deixar de atender os prazos. O que mais que é uma outra diretriz? Ele fala que as medidas ambientais ligadas de forma imediata e direta a níveis adequados de qualidade ambiental devem ser mantidas. O comunicado ele traz a lista de quais são essas medidas, né? Como exemplo aqui eu vou citar o tratamento de efluentes, garantia de estabilidade de solo, dentre outras que são expressamente relacionadas nesse comunicado. E se eu não conseguir cumprir, o que devo fazer, né? Não consigo cumprir uma medida. O comunicado também estabelece a forma de atuação quando não for possível o cumprimento de uma medida ou uma obrigação ambiental. E ele expõe a possibilidade quando não for operacionalmente possível. Quando não for operacionalmente possível, o que deve ser feito, né? A empresa ela deve agir para minimizar os efeitos e a duração dessa não conformidade, então deve adotar todas as medidas, né, para sanar aquela não conformidade. Tem que buscar um retorno o mais rápido possível para a situação normal, né, para a normalidade desses parâmetros, e ela tem que documentar e encaminhar para o IBAMA essas informações por meio de um e-mail que é disponibilizado pelo órgão, que é o dilic.sed, esse que está aqui na apresentação. Tem todas no comunicado, eles colocam as informações que têm que ser retratadas, né? Você tem que indicar quando foi o descumprimento, fazer o registro de
hora, o tempo que durou, etc. e tal, fazer todo um dossiê para a gente apresentar para o órgão, para que o órgão, fazendo essa avaliação, verifique que de fato não era operacionalmente possível aquele cumprimento e ele flexibilize e não vá adotar nenhuma medida de fiscalização, de responsabilização contra aquela empresa. Por conta disso, é muito importante que essa documentação de eventual impossibilidade de cumprimento seja realizada de uma forma técnica, né, e jurídica bem fundamentada, para que a empresa evite ter qualquer risco de responsabilização futura por parte do IBAMA. Mas como eu faço isso? A gente não tem uma regra geral, isso nós estamos avaliando caso a caso, a depender da situação, para verificar a melhor forma de registrar aquilo para apresentar para o órgão, o momento de se apresentar, etc. e tal. Então, é uma avaliação realmente caso a caso. Esse comunicado, ele estabelece já, né, que a sua aplicação ela é retroativa, então a 12 de março de 2020, e não dá um prazo para retorno da normalidade. Então, ele é por prazo, por enquanto, indeterminado. O IBAMA já informou que vai publicar a revogação no site deles com 10 dias de antecedência. Então, ele vai falar, não vai passar a valer, ele vai dar esse tempo para que os empreendedores possam se organizar. E como eu mencionei, é importante registrar que essas diretrizes, elas são as diretrizes para o licenciamento ambiental federal, então é no âmbito do IBAMA, mas nada impede também para estados, como a Simone vai expor mais para frente, que não tenham diretriz, de repente ser observado essas diretrizes que, a meu ver, foram bem sensatas por parte do IBAMA, que teve um olhar aí para a situação atual e deu uma flexibilizada no que dá ou não para ser cumprido, né? É importante a gente registrar que a fiscalização, tanto no âmbito do licenciamento ambiental quanto de outras questões, permanece. Não teve uma suspensão das medidas de fiscalização. Inclusive, se a gente entra no site do IBAMA, você consegue ver diversas operações que estão ocorrendo em diversos estados do Brasil. Então, de fato, está ocorrendo fiscalização. Obviamente que a situação atual toda de quarentena, de pandemia, ela altera essa fiscalização, né? Apesar de não ter uma norma sobre isso, obviamente que tem uma alteração aí da situação, mas isso não significa que a fiscalização não está sendo realizada. Então, por isso que é muito importante qualquer decisão que a empresa vá adotar, qualquer descumprimento aí ou cumprimento tardio de prazo, seja muito bem analisado caso a caso, para que no futuro isso não possa ser utilizado em desfavor da empresa para eventual autuação ou imputação de alguma responsabilidade. Outros órgãos, né? Além do IBAMA, a gente tem outros órgãos na esfera federal que tiveram normativas específicas. Um deles é o ICMBio. O ICMBio também está com prazo suspenso, tanto os físicos quanto os eletrônicos, e os servidores estão em teletrabalho. O ICMBio também, no âmbito da sua competência, né, nos casos em que ele é gestor de unidades de conservação, ele proibiu já a visitação dessas unidades de conservação por um período, conforme havia sido feita uma solicitação específica do Poder Executivo Federal. O IFAM, da mesma forma, adotou aí a questão do teletrabalho e suspensão dos prazos e disponibilizou o protocolo para o meio virtual. Sobre esse ponto, é até interessante observar em relação ao IBAMA, que agora no SEI, eles já abriram, antes não tinha essa disponibilidade, né? O SEI era utilizado mais para disponibilização de documentos, e agora você já tem possibilidade até de peticionamento por meio do SEI, já está aberto para isso. Então, se houver um caso de urgência, alguma coisa, é possível peticionar diretamente até no processo. Temos outros órgãos também, como a FUNAI, Fundação Palmares, SPU, diversos órgãos que não têm
normativa específica, e temos muitos outros que têm, como a Agência Nacional de Mineração, DAEE, alguns órgãos federais. Nós aqui do escritório, nós fizemos até um apanhado disso, temos um comunicado bem detalhado, acredito que todos vocês que estão participando receberam. Quem não recebeu, volta para a gente que a gente encaminha, que aí vai ter bem descritivo qual que é a regra de cada um dos órgãos com as regras de funcionamento nesse período. Eu trouxe aqui também a título de exemplo, né, não está exaustivo aqui todos os ministérios públicos, de todos os estados, mas no nosso comunicado a gente tem isso, então quem tiver alguma dúvida pode consultar esse comunicado que a gente está tentando atualizar, estamos atualizando ele semanalmente à medida que as normativas vão se alterando, e aí a gente um instrumento, um documento aí fácil de consulta para entender como é que está o funcionamento. Mas só a título de exemplo aqui, o Ministério Público Federal, ele restringiu o atendimento ao público, mas ele não suspendeu os prazos. Então, inclusive, na prática, eu mesma fiz protocolos a semana passada no Ministério Público Federal por meio do atendimento ao cidadão. Então, todos os prazos continuam tendo que ser cumpridos por meio virtual, tá? Pelo site do órgão Atendimento ao Cidadão. Ministério Público Estadual, São Paulo suspendeu os prazos e atendimento presencial também, e não é o único estado que fez isso. Como vocês vão, Minas Gerais também teve suspensão dos prazos, até pelo mesmo período, 30/4, com possibilidade de renovação, e outros estados também seguiram a mesma linha. E no nosso informe, nesse comunicado, a gente tem isso bem detalhado para vocês, mas eu não vou esgotar esse assunto que ainda tem bastante coisa para a Simone abordar, e o RAS, que eu acho que está todo mundo esperando para ouvir um pouquinho sobre isso. E as sessões do Conselho Superior do Ministério Público. Em casos urgentes e inadiáveis, eles podem realizar julgamentos de maneira virtual. Eu ainda não tenho conhecimento de nenhum que foi realizado, mas tem essa prerrogativa aí para o Conselho Superior do Ministério Público. Do ponto de vista aqui dos órgãos federais e Ministério Público, era o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha ficado bem claro, e qualquer dúvida tragam para a gente aqui no Q&A, né, que está disponível aqui embaixo, ou posteriormente por e-mail, por telefone, a gente fica à disposição para auxiliar, tá bom? Obrigada, eu passo a palavra para Simone. A gente pode conectar as duas apresentações, né, Simone? São temas correlatos. Claro, podem sim. Então vamos lá. A Marina está compartilhando tela ainda, né? A Marina precisa tirar dela. Isso. Pronto. Pronto. Vamos lá. Pronto. Bom dia a todos. Bastante acalentador a gente estar aqui na quarentena, podendo falar com vocês. Não substitui o presencial, que a gente gosta muito de estar junto, mas já é alguma coisa a gente poder passar para vocês alguma orientação nessa linha desse momento de dúvidas que as normas estão causando. O que eu queria, antes da gente iniciar, só fazer uma introdução e contextualizar, que a parte dos estados nos preocupou muito. De uma maneira geral, a parte ambiental normativa, em termos gerais, já é muito difícil do empresário entender o que ele tem que cumprir, porque a questão normativa é tratada na Constituição Federal de uma maneira de competência concorrente. Então, os 3 entes da federação podem legislar em meio ambiente. Isso significa que a União pode editar normas gerais, o que já é difícil demais. A gente tem um exemplo do Código Florestal, que tem que tratar da questão florestal do Brasil todo nessa dimensão, então tem que falar de Amazônia, tem que falar de região
muito populosa, de grandes metrópoles, enfim. E a gente tem o desdobramento da competência suplementar de Estado e município, o que significa que todos os estados e todos os municípios podem também editar normas. Então, o que tem é muito pulverizada a parte de legislação no país. A gente tem, acho que quem atua na área de meio ambiente está acostumado, além desse emaranhado de normas, os tipos, né? A gente tem toda a parte de lei, decreto, instituição normativa, portaria, resolução, tudo se aplica à atividade com restrições e sujeito à responsabilização. Então, o empresário já está acostumado a lidar com essa dificuldade de entender o que se aplica a ele. Nesse momento, então, a gente percebeu que nos primeiros 15 dias de quarentena, acho que a segunda quinzena de março, a gente percebe que os empresários ficaram muito preocupados em entender tudo o que estava acontecendo, receber toda aquela quantidade imensa de informação, mas muito mais voltado para a questão de sobrevivência e da oxigênio, o fluxo de caixa, a situação das empresas como um todo. E a parte ambiental, como sempre, a gente tentando atualizar diariamente, percebeu que realmente isso ia ser difícil de receber. Então, a gente montou esses informativos que têm saído a cada 2 dias atualizados, estão no nosso site e a gente também pode encaminhar para vocês por e-mail, mas que a gente entende que é fundamental essa consulta constante. E disso veio a ideia da gente montar esse webinar para tentar ajudar com algumas questões mais pontuais voltadas aos principais exemplos e o que a gente tem ouvido. Tem tido muita discussão também via webinar em várias entidades, a gente tem participado da maioria delas e entendido um pouco como é que está essa situação na parte ambiental. De uma maneira geral, os estados todos adotaram essa política de suspensão, que até a Marina comentou, muito parecida com a do IBAMA, mas os textos das normas são completamente heterogêneos. Então, a gente percebe que tem alguns estados que eles tratam só da suspensão dos prazos administrativos. E a gente sabe que os prazos administrativos do quê? Dos processos administrativos de suspensão ou de uma questão mais ampla, onde a gente possa avaliar os procedimentos administrativos, que parece a mesma coisa, mas é muito diferente para efeito jurídico. Então, a maioria dos textos dos estados, das normas de suspensão, não deixar dúvida com relação aos processos administrativos disciplinares. Então, diz que estão suspensos os prazos para se defender de auto de infração, em primeira instância, e também, em segunda instância, os recursos das avaliações dos órgãos. Isso está mais fácil, mais claro para a maioria dos estados. Agora, quando trata de licenciamento ambiental, o que a gente viu na maioria, inclusive o Ceará é um bom exemplo, existe a preocupação de dizer para as empresas que se a licença vence nesse período de suspensão, que o prazo da licença está automaticamente prorrogado até o fim da suspensão. O que para a gente é muito duvidoso, porque com relação à licença, muito mais interessa se a gente tem os 120 dias de prazo, especialmente para pedir renovação antes ou não. Então, isso também deixou muita discussão e muita dúvida, os clientes estão perguntando. E para a gente, o que mais nos preocupa são as obrigações ambientais relacionadas às condicionantes e os termos, né, tanto os termos de compromisso, quanto os TACs firmados, celebrados, tanto com o órgão quanto com o Ministério Público. Então, essas questões nos deixaram muito preocupadas. No geral, eu trouxe alguns estados que são alguns exemplos que mostram essas diferenças, como, por exemplo, Goiás, Alagoas e Paraíba, são 3 estados que, de qualquer forma, não suspenderam nem mesmo os prazos processuais. Eu escutei a secretária de Meio Ambiente de Goiás falar sobre o funcionamento, ela disse que o funcionamento está absolutamente normal, que eles têm algumas dificuldades de aparelhamento, mas que todo o atendimento tem sido eletrônico. Então, a gente percebe que é uma diferença muito grande e traz uma insegurança de como agir diante desses órgãos. Como assim, absolutamente normal, né? Como que a gente acessa todo o aparato do órgão, né? O Rio Grande do Sul deixa bem claro que se a atividade estiver funcionando,
Os monitoramentos não estão suspensos, ou seja, você tem que já pegar a licença ambiental e avaliar o que é obrigação de monitoramento constante e cumprir só essa parte. Então, quer dizer, já é uma avaliação específica para o Estado. Os estados que dão baile com relação às normas, que são muito experientes, a gente percebe que trazem tudo mais detalhado. Eu gostaria de elogiar bastante as normas da Bahia, Paraná, Minas, como sempre, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina. Porque aí as normas deixam muito mais claras, incluem a parte de outorga, tratam a parte de renovação, falam das questões de condicionante, monitoramento, fiscalização, ou seja, trazem lá a maior parte das nossas dúvidas e trazem tranquilidade para os empresários. Com relação a São Paulo, também tem essa suspensão, não é tão detalhada, não traz o detalhamento, e ainda nos assustou porque coloca lá como uma situação muito tranquila, que os prazos podem ser cumpridos via comprovação de postagem no correio. Então, a gente percebe que, então, que isolamento é esse que conta com que o empresário tem que ir até o correio postar um documento até nesse momento atual, né? Além de abrir para a questão de e-mail, mas coloca isso como uma possibilidade muito na impossibilidade de se juntar um documento técnico eletronicamente. Bom, o Pará a gente percebe que está bem próximo dos empreendedores, a gente inclusive tem feito reuniões semanais lá com a diretoria de licenciamento. Minas Gerais me surpreendeu muito, eu tive o prazer de assistir o secretário de Meio Ambiente, o Germano, num evento na semana passada sobre a associação das PCHs, né, das pequenas centrais hidrelétricas, e ele coloca todo o aparato. Acho que Minas, além de já era um estado muito preparado com relação à questão ambiental, e depois de todas as ocorrências dos últimos anos, Minas teve que ficar realmente update com as questões eletrônicas, enfim, prevê até que hoje as reuniões do Copan já vão ser feitas de maneira remota, quer dizer, a gente imaginar que os licenciamentos vão ser decididos nesse formato que a gente está fazendo aqui é muito interessante. E também me deixou muito impressionada a questão de falar da vistorias e fiscalização, que eles estão contando com o total apoio das consultorias ambientais em receber informações de relatórios fotográficos, de vídeos, de filmagens, e inclusive utilizando drones para receber as informações e atuar na fiscalização de maneira praticamente normal. Então, é muito importante perceber que os órgãos estão abrindo bastante as possibilidades. Santa Catarina deixa muito claro que a fiscalização continua ativa, presencial, e que para dúvidas e atendimento ao público eles abriram um chat que está muito, muito bom para colocar. Inclusive, Santa Catarina me deu essa informação que nesses 15 dias de pandemia eles receberam eletronicamente 2.000 pedidos. Ou seja, a quantidade e o movimento das empresas impressiona mesmo nesse momento, né? Por que nos preocupa tanto essa questão das condicionantes? Eu trouxe aqui para contextualizar a parte da legislação. Existe um decreto de infração administrativa, além de algumas penalidades específicas por deixar de atender a exigência legal de obrigação imposta pelo órgão ambiental, quando também deixa de apresentar informações. Mas o mais nos preocupa é que tem expressa a previsão de que se deixa de atender condicionante estabelecido em licença ambiental, o empresário pode sofrer uma penalidade de uma multa de R$500 a 10 milhões. Isso a gente está acostumado, é o dia a dia, e a questão de cumprir ou não cumprir condicionante, independentemente de ser pontual para esse momento, já é muito polêmico, porque já existe uma discussão se aquilo que foi apresentado de fato atende ou não atende. Então, às vezes, quando não é satisfatório, o órgão enquadra nesse artigo e penaliza o empreendedor. Então, a gente imagina que esse momento vai ser muito mais complicado de ter essa avaliação. Por outro lado, essa questão de suspensão, que a gente está muito acostumado com o órgão em momentos de recesso, né, de final de ano, enfim, a gente pensa no órgão paralisado. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi que talvez a gente não esteja prestando atenção no principal olhar para esse momento, que é
a maioria dos órgãos capacitados, daqueles que eu falei, eu fiquei muito impressionada com Paraná, com Minas Gerais, Santa Catarina, que colocaram essa abertura agora de medição de produtividade dos técnicos nos teletrabalhos que estão previstos. Então, de qualquer maneira, a gente tem agora um olhar mais específico, mais atento às questões complexas do licenciamento ambiental, coisa que a gente não conseguia prever antes. Os técnicos colocaram, inclusive, nossa, agora que eu não tenho que fazer vistoria, que eu não tenho que fazer atendimento ao público no volume normal, eu tenho muito mais tempo para analisar os estudos ambientais que eu recebi. Então, enfim, ainda que fisicamente, quando eles não têm o aparelhamento todo, eles podem fazer um trabalho em casa de gabinete, atendimento ao ofício do Ministério Público, que eles dizem que está super represado nos órgãos, tudo isso saindo dos órgãos ambientais, o volume realmente tende a aumentar em termos de profundidade e complexidade das análises. E então a gente tem essa expectativa deles terem esse movimento agora de mergulhar nos processos com medição de produtividade. Eles falam em liberar as pendências na avaliação dos atendimentos, das respostas aos órgãos, IFAM, FUNAI, Palmares, a elaboração de termos de referência, checagem se deu certo ou não deu certo, se entregaram ou não entregaram, essa questão de emitir uma licença efetivamente a partir de um recebimento de documento que estava parado, estava atrasado, especialmente os órgãos que eu ouvi, deixaram claro que não devem autuar nesse momento por novos fatos, nesse momento de pandemia. No entanto, eles ao mesmo tempo deixam muito claro que vão haver muitas autuações com relação a essa parte de análise, ou seja, especialmente desse artigo que eu coloquei de falta de atendimento de condicionante. Tudo que foi apresentado nesses últimos tempos para cumprir condicionante, que não era analisado com o aprofundamento necessário, agora o técnico está lá em casa, trabalhando, checando se aquilo faz ou não faz sentido, e se ele acha que não faz, ele vai autuar, como a gente tem recebido. Semana passada a gente recebeu alguns autos, acho que especificamente do Maranhão, se não me engano, né, Marina? A gente tem aqui algumas avaliações desse trabalho já de gabinete. E muito interessante, a gente também tem ouvido, eu vi o PL do Senado essa semana, e essa informação dos órgãos, de que, inclusive, eles estão pensando em formatos de audiências públicas para licenciamento ambiental, também de maneira remota, o que para a gente é absolutamente diferente, né, inovador, e também que eu imagino que vai estar sujeito a muita preocupação do Ministério Público, e a gente vai ter que ficar muito atento a essas novidades, inclusive porque esse projeto diz que para atender o princípio da publicidade que a audiência requer, isso vai ser mais fácil, porque vai estar disponível nas plataformas online, e que esse acesso vai ser mais abrangente. É uma discussão e eu achei muito interessante, porque a gente está acostumado em audiência pública com aquela aglomeração de gente ouvindo o que o empreendimento vai acontecer, né? Enfim, na prática, eu queria dar uma resumida, mas uma orientada de uma maneira geral para vocês, que com relação aos processos administrativos, ainda que estejam mais clara a suspensão, que a gente deve agir de forma conservadora, porque a gente percebeu essa situação de está tudo suspenso pelo prazo, pela norma, e esse discurso do órgão dizendo que está analisando, que está fazendo. Então, de uma maneira geral, eu escutei dos técnicos de que aquilo que pode ser apresentado deve ser apresentado. Então, a gente acha que as defesas podem ser apresentadas, independentemente da suspensão, e inclusive para que isso não fique acumulado depois, né? Agora, para os licenciamentos ambientais é outra orientação. De uma maneira geral, a gente recomenda muita cautela, porque esse período de pandemia vai passar e a análise lá na frente vai ser com outro critério, com uma outra avaliação. Então, é importante para a gente avisar para vocês que, apesar de ser tudo inusitado, que é uma questão mundial, os órgãos não estão paralisados e mandaram esse recado. Então, para a gente, a questão do licenciamento ambiental é muito diferenciada. Ela deve ser analisada caso a caso, órgão a órgão. Então, cada vez que tiver uma situação específica, é importante
olhar obrigação a obrigação, se a obrigação não é possível de ser atendida, ela tem que ser absolutamente justificada tecnicamente. Enfim, eu acho que a gente não pode descuidar, porque os órgãos têm essa postura e essa posição de que estão buscando atender com normalidade. Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria colocar. É um prazer enorme poder ajudar e estamos juntos para discutir as dúvidas. Eu não sei se agora a gente vai responder ou se vai ser depois da parte do RACE. Acho que a gente pode tirar dúvidas aqui e depois a gente passa a palavra para o Rácio. Tudo bem para vocês? Para a gente, tudo bem. Ótimo. A Marina comentou que o IBAMA está realizando fiscalização. E a pergunta é que se não for possível o cumprimento de alguma obrigação, o que é recomendado fazer? Oi, Rodrigo. Então, o IBAMA está realizando fiscalização e, não sendo possível o cumprimento de uma obrigação, observando lá as diretrizes que foram apresentadas no comunicado do IBAMA, o que se recomenda é o registro do motivo técnico e jurídico, né, do não atendimento, e o envio dessa informação para o órgão por meio do e-mail disponibilizado, para que fique registrado que o não cumprimento está se devendo ao motivo XYZ e que no futuro isso não possa ser utilizado para fins de responsabilização da empresa. Mas é muito importante avaliar qual é o descumprimento, o prazo que se tinha. É muito bom fazer uma avaliação de fato casuística, né, caso a caso, para que tenha uma orientação mais efetiva. Mas, de uma forma geral, registrar isso da melhor maneira possível e mais célere possível para o órgão. Tinha uma outra pergunta aqui que talvez esteja relacionada. Se for uma obrigação prevista numa TAC e ela não pudesse ser cumprida por motivos relacionados à pandemia, a recomendação é a mesma ou não? É diferente? Então, na realidade, aí a gente tem que verificar, porque o TAC, por ser um termo de ajustamento de conduta, normalmente ele também pode ter uma previsão de força maior. E esse caso, a questão da pandemia, ela é considerada uma questão de força maior. E a força maior, por si só, ela suspende eventuais cumprimentos, eventuais prazos. De toda forma, a gente recomenda que seja feito contato com o órgão na medida do possível e que todas eventuais prorrogações, não cumprimentos, sejam sempre acordados e formalizados de alguma forma, para que novamente não seja depois caracterizado aí um descumprimento, que a gente acha difícil de acontecer até por questão da força maior. Simone, quer complementar ou está tudo certo? Eu queria complementar rapidinho com relação à questão do TAC. Normalmente, o TAC traz questões de responsabilidade civil administrativa, né? Civil ambiental. Então, a responsabilidade civil ambiental, ela independe da culpa. Então, nessa discussão de força maior, a gente com certeza tem bastante possibilidade de defesa nas partes de defesa administrativa. Com relação à responsabilidade civil, ou seja, descumprimento de TAC, não a parte efetiva, como a Marina colocou, que dá sim para alegar força maior, não cumprir essa cláusula do TAC por conta disso, mas os efeitos disso, caso isso ocasione um dano ambiental ou alguma questão de responsabilização civil, que a gente não consegue alegar a exclusão da questão de culpa. Então, não interessa para efeito de responsabilidade civil se é ou não enquadrado como força maior. Então, a gente recomenda especialmente para TAC que isso tenha uma maior forma de comprovação, de documentação e justificativa técnica possível. Era essa a minha complementação. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Existem alguns órgãos que estão fechados, como é o caso do IFAM, na Bahia. E aí, como é que se deve proceder no caso do órgão estar fechado ou atendendo apenas via e-mail? Fazer esse contato, buscar o e-mail do órgão e fazer esse contato. Deixa eu até pegar aqui do IFAM. Um minutinho. Só para ver se tem alguma coisa específica
da Bahia, mas eles estão. O IFAM é um dos órgãos que disponibilizou já canal por meio do website para que os protocolos sejam feitos por meio virtual. Então é importante acessar o site, buscar, se precisar de orientações, buscar uma assessoria, um contato com o órgão, para que o cumprimento seja feito. Ele não vai ser feito fisicamente, né, mediante um protocolo físico, indo-se lá no balcão e fazendo o protocolo, mas o protocolo ele pode ser feito por meio digital, pelo site do órgão. Então é importante observar isso e atendimento do prazo. Eu vou fazer uma última pergunta antes de passar a palavra para o Hassi. Se a atividade da empresa estiver paralisada por conta da situação que a gente está vivendo agora, as obrigações de uma licença, elas devem ser cumpridas? Eu vou colocar, existe uma diferença grande entre se a atividade está paralisada ou se a atividade está funcionando para efeito de cumprimento. Mas na nossa visão, a questão da paralisação da atividade em si não é o suficiente para não ter que cumprir a condicionante. Mais do que isso, antes de falar em condicionante, antes de entrar nos detalhes de prazos de condicionante, a paralisação da atividade, ela não pode esquecer de falar com o órgão ambiental, justificar, demonstrar isso de uma maneira geral e colocar os pontos da pandemia, das obrigações, especialmente a legislação nos casos de quarentena, que exige o isolamento social, né? É importantíssimo que isso seja comunicado ao órgão antes de entrar em detalhe de condicionante. E depois, ainda prazo a prazo de condicionante, eu recomendo que haja um contato com o órgão, a depender de cada um dos órgãos, né? Tem órgãos que tem já, como eu coloquei, aqueles estados que estão mais avançados, uma regra muito clara com relação ao que está suspenso ou não está. Então, quando fala de condicionante, especialmente, a gente fica mais tranquilo e até pode liberar essa apresentação de documento caso a caso. Ótimo. A gente pode seguir com a apresentação do Hassi, e se tiver mais alguma pergunta, a gente faz no final da apresentação dele, tudo bem? Combinado. Hassi, eu vou compartilhar aqui a sua apresentação como você me pediu. Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a atenção e a disponibilidade e o interesse nesse assunto que apresentamos aqui, principalmente do aspecto criminal. E para ser objetivo, o que do aspecto criminal pode ser inserido nesses comentários que a Marina e a Simone fizeram? E do que a empresa ou do que aquele que sofre os efeitos dessa medida do governo de quarentena para minimizar os danos da pandemia, como ele pode agir para se prevenir ou se resguardar de consequências criminais. Esse é o nosso objetivo da apresentação. E para falar sobre isso, nós partimos de dois pressupostos. Primeiro, em tese, o que pode ser crime ambiental, o não atendimento ou o não fazer do que foi determinado pelos órgãos ambientais, em tese, o que caracteriza crime. E um segundo aspecto é o que na prática isso pode ser constatado ou não, um aspecto probatório. Então eu tenho um aspecto, em tese, um aspecto da lei e um aspecto prático que é um aspecto probatório. Esses são os pressupostos da apresentação. Sobre o aspecto técnico, o aspecto em tese, é sempre bom lembrar que os crimes previstos na lei ambiental, na Lei 9.605, na essência, quase todos esses crimes têm um núcleo de desobedecer uma ordem. Tanto assim que autores famosos já falavam, a natureza jurídica do crime ambiental é desobedecer uma ordem. E isso é importante relembrar porque fica fácil entender algumas medidas que podem ser tomadas. Assim, por exemplo, e bem próximo desse contexto da apresentação da Simone e da Marina, e desse contexto, dessas circunstâncias que estamos passando, eu tenho um crime do artigo 51, que é comercializar motosserra, etc., sem licença ou registro da autoridade, ou no caso das mineradoras,
o artigo 55, que é executar pesquisa, lavra, extração sem a competente autorização, permissão, etc. E o artigo 60, né, que talvez seja esse mais próximo de acontecer na prática, que é construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar no território nacional estabelecimentos, obras, serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais. Esse artigo 60 ele tem uma incidência muito comum, é um outro exemplo que pode ser falado. Também o artigo 54, que é o crime de causar poluição. Esse crime do artigo 54 de causar poluição, ele tem uma modalidade no parágrafo 3º que diz que responde por crime do 54, causar poluição, quem deixa de adotar, quando assim exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave, reversível, enfim. Todos esses crimes que eu acabei de elencar, a natureza dele é de não atender uma ordem de uma autoridade, no caso específico, de uma autoridade ambiental. Esse é o aspecto em tese. E que está aí, nenhum desses decretos de calamidade pública, nenhuma lei foi promulgada no sentido de que que é um impeditivo de não existirem operações policiais, por exemplo, inclusive de prisões em flagrantes ou de investigações normais, como instauração de inquérito policial. Isso não tem suspensão, isso não foi suspenso, não há impeditivo legal nesse sentido. Então, investigações criminais que já existiam continuam a existir, é claro que num regime mais lento. Investigações policiais, inquéritos policiais podem ser instaurados durante esse período e, por que não, prisões em flagrantes podem acontecer também, especialmente nesses casos que eu citei. Esse aspecto probatório nos leva às seguintes observações, ainda que preliminares. O que eu devo fazer, então, nessas circunstâncias ditas pela Simone ou dita pela Marina, da morosidade do órgão ambiental? Na maioria dos casos, pelo que podemos ver, os órgãos ambientais têm atendido de uma forma não presencial, mas eles têm atendido e têm dado seguimento a procedimentos administrativos. Em alguns casos, não. Então, como eu devo me portar quando esse atendimento não tem a velocidade que se exige ou quando eu não consigo obter do órgão aquilo que, eu assumi como obrigação no passado, antes da pandemia, e 2, eu não assumi essa obrigação no passado, mas eu tenho que cumprir essa obrigação no meio das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Então, como eu devo agir, sendo objetivo, se eu não puder atender a exigência legal ou essa exigência legal já assumida antes da pandemia ou agora durante a pandemia, eu estou abrindo um estabelecimento hoje, ou uma exigência de um acordo, como, por exemplo, no termo de ajustamento de conduta citado em uma das perguntas, do TAC. Como eu me resguardo? Para não incorrer em nenhum desses crimes que eu citei como exemplo, há outros, mas especialmente o crime do artigo 60 da Lei 9.605, da Lei dos Crimes Ambientais. E para responder essa pergunta, foi muito pertinente a comunicação que a Marina citou do IBAMA, essa 7337671 de 2020, que está no slide aí disponibilizado da Marina, da minha sócia Marina. Foi muito pertinente essa comunicação do IBAMA, que ela pode servir, inclusive, de referência para o que eu vou falar agora. É claro que a Simone lembrou bem. É sempre complexo falar sobre legislação ambiental, porque ela é regulada nas 3 esferas, tanto na federal, estadual, municipal, e muitas vezes elas são conflitantes, o que deixa sempre complexa qualquer orientação nesse sentido. Mas voltando à comunicação citada pela Marina, o que ela diz e que chamou a atenção, o que nos chama a atenção? De todas as diretrizes que ela deu, ela abriu uma válvula de escape dizendo: se você não cumprir, que informe ao órgão.
E esse é o ponto que eu vou explorar e vou trazer como parâmetro. Se por alguma circunstância, como por exemplo, para evitar uma atividade poluidora, você não pode executar uma obra, por exemplo, estou citando só um exemplo, ou você que tem um estabelecimento e precisa abrir estabelecimento, você não consegue essa licença, e por hora eu não vou nem precisar dos slides, Rodrigo. Nesse caso, a orientação que nós colocamos é que você se documente em relação a isso. Sobre o aspecto, por exemplo, operacional, de executar uma obra, ou de implementar uma medida assumida antes da pandemia, num TAC, por exemplo, ou que você precisa assumir hoje para que seu estabelecimento funcione. Que você se documente dos motivos pelos quais tornou-se inviável a execução dessa obra. E eu estou falando sempre do aspecto criminal. Feita essa documentação, que pode ser inclusive uma troca de e-mails com o construtor, algo muito simples, o segundo passo é saber se existem meios de eu comunicar ao órgão, no caso, se era uma medida administrativa ao órgão ambiental, ou até mesmo num processo como um termo de ajustamento de conduta. Se essa possibilidade existir, assim como esse comunicado do IBAMA, que eu cito como parâmetro, como referência e como exemplo, permitiu que isso seja feito imediatamente. É claro, por meio de uma explicação articulada e documentada. Por que isso? Porque, como eu disse, esses crimes que eu citei, a maioria dos crimes ambientais, o núcleo comum desses crimes é desatender a ordem. E assim como o crime de desobediência do artigo 330 do Código, que é o crime geral, não há configuração típica, ou seja, o crime deixa de existir quando eu não tenho dolo de desatender a ordem. E é incompatível com dolo, falando num português claro, a boa-fé, a transparência. Ainda mais quando essa boa-fé se vê constatada com prova documental. E daí a importância dessa palestra nossa. É de levar uma orientação para quem não tem ainda, no sentido de não basta a boa-fé, eu preciso me documentar em relação a isso. Então, são duas etapas distintas. Primeiro, a circunstância que eu estou de não poder cumprir. Isso exclui o dolo dos crimes, segundo o nosso entendimento. Eu posso até usar uma outra tese, sendo bem técnico, de inexigibilidade de conduta diversa, que caberia em um outro momento uma explicação em relação a isso. Mas não basta eu ter essa boa-fé. É como aquele adágio que sempre é dito, não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesta. E aí vem a segunda etapa, o segundo passo, que é eu me documentar em relação a isso, em todos os aspectos. Vocês sabem que, para nós que somos do contencioso, prova é um meio de estabelecer uma verdade num processo, que pode ser um procedimento administrativo. E no processo penal as provas são livres, as provas lícitas são livres. E as provas documentais são boas provas. Bom, feito essa, e pode ser um e-mail, pode ser uma conversa telefônica gravada, pode ser uma conversa de WhatsApp, enfim, a prova é livre. Mas feita essa documentação, ou montado a demonstração do que aconteceu em relação a quem não conseguiu atender a ordem, o segundo passo é comunicar ao órgão ou comunicar à autoridade judicial, se isso foi feito num procedimento de um acordo, um termo de ajustamento de conduta, citando como exemplo. Então, se essa possibilidade existe, ela deve ser feita segundo o nosso entendimento. Por quê? Porque isso demonstra a boa-fé. A boa-fé é incompatível com dolo. E o dolo é requisito da maioria desses crimes ambientais em que eu tenho uma obrigação de fazer. Por último, e para encerrar, sendo sempre objetivo e prático, aproveitando tudo o que a Simone e a Marina falaram, que são as especialistas aí na matéria ambiental e que trouxeram uma detalhada realidade do que está acontecendo nesse estado de calamidade, é um estado legal, é por lei, por decreto. Se alguém
fizesse essa pergunta. E se eu não tenho condições lá na cidade onde a planta da minha empresa existe, e o Brasil é amplo, e são várias realidades distintas, como a Simone lembrou bem, e se isso não for possível de fazer, ou seja, eu não consigo nem peticionar onde eu fiz o acordo, porque o fórum está fechado, não existe o peticionamento eletrônico, o processo era físico, era anterior, ou o órgão administrativo também está fechado, enfim. Na pior das hipóteses, no pior cenário, o que eu faria? Eu registraria um boletim de ocorrência e documentaria toda essa circunstância de que eu não pude atender a ordem e documentaria também a impossibilidade que eu tenho de comunicar ao órgão, porque tudo isso, no conjunto, faz um acabouço probatório para dizer que eu tenho boa-fé e que eu, com a boa-fé, não posso responder por nenhum desses crimes. Por hora, era isso que eu gostaria de acrescentar sobre o aspecto criminal, novamente agradecendo a atenção de todos, não sem antes encerrar, agradecer também a Simone e a Marina, que são minhas colegas aí dos doces e azedos dos nossos problemas ambientais. Alguém tem alguma pergunta antes que a gente encerre a transmissão do webinar? Ou alguém quer fazer algum comentário? Algum dos palestrantes quer fazer algum comentário adicional? Está no mudo. Eu vou terminar então a transmissão desse webinar agora, agradecendo novamente a presença de quem se conectou conosco hoje pela manhã. Como eu disse, o escritório está fazendo o possível para se manter conectado com os clientes para troca de ideias e é sempre útil a gente poder ter esse fórum aberto com vocês e também, se vocês quiserem compartilhar conosco dúvidas, fiquem à vontade. Hoje eu termino o dia, véspera de um feriado, desejando a todos vocês também uma Páscoa Santa e que a gente possa sair desse período o quanto antes para um novo período de renovação. Raci, Simone, Marina, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de vocês para poder transferir esse conteúdo aqui para os nossos clientes e colegas que se conectaram hoje. Nós que agradecemos, muito bom. Estou à disposição de todos, obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, Raci e Simone. Bom dia a todos, gente.